Hoje eu trago a história de um dos maiores pastores e mais bem-sucedidos do Brasil, Valdemiro Santiago, que construiu um verdadeiro império durante o tempo que ficou à frente da Igreja Mundial do Poder de Deus. É uma história de conquistas financeiras enormes, mas também de fatos que ocorreram e mudaram bruscamente a vida do pastor. Eu sou o Domino e você é muito bem-vindo ao canal Bairro de Perguntas. Mas antes da gente continuar o vídeo, eu já peço que se você gosta desse tipo de assunto, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo, beleza? Vamos lá pro vídeo. Nascido na pequena cidade de Palma, Minas Gerais, Valdemiro Santiago de Oliveira veio de uma família pobre, não indo além da quinta série do ensino fundamental. Ele se converteu à religião evangélica aos 16 anos de idade, tornando-se obreiro, pastor e posteriormente bispo da Igreja Universal do Poder de Deus, controlada por outro homem poderoso, o autoproclamado Edir Macedo. Quando o pastor teve a oportunidade de liderar a Universal de Sorocaba, em São Paulo, e sendo um homem de confiança do bispo Macedo, foi enviado ao continente africano com o objetivo de ampliar o campo de atuação da Universal. Em 1996, já em Moçambique, ele saiu para pescar com um grupo de outros 3 pastores em uma pequena embarcação da Baía de Maputo. Em determinado momento, o barco apresentou problemas e virou em alto mar. Apesar de não ter afundado, a solução foi nadar até encontrar terra firme. Segundo relatos, ele conseguiu nadar por 8 horas até alcançar uma ilha a cerca de 500 metros do local onde a embarcação virou. Um dos seus amigos conseguiu ajuda com um barco de pescadores, mas os outros 2 nunca foram encontrados. O chamado. Em relação ao acidente, Valdemiro Santiago considerou ter passado por um livramento e interpretou aquela tragédia como um chamado de Deus para que ele fundasse sua própria congregação. A partir daí, ele passou a usar por livre-arbítrio o título de apóstolo. A partir desse momento, surgiram desavenças com o líder da Universal, o bispo Edir Macedo, e em 1998 ele foi afastado da igreja após 18 anos de participação ativa. Logo em seguida, fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus na cidade de Sorocaba, levando consigo alguns pastores e fiéis da Universal, tornando-se o maior concorrente carismático, mas também enérgico e polêmico. Valdemiro viu sua igreja crescer e suas finanças se multiplicarem ano após ano, acumulando uma riqueza que está muito distante de que os verdadeiros apóstolos bíblicos, inclusive Jesus Cristo, jamais imaginariam possuir. A fama. O que o tornou ainda mais popular foi um acordo fechado em 2008 com o grupo Bandeirantes de televisão. O canal passou a exibir seus cultos 22 horas por dia por meio do canal 21. Menos de 2 anos depois, Valdemiro já havia feito acordos com outros canais de televisão e algumas rádios. Geralmente, seus templos são modestos, ocupando espaços antes usados como estacionamentos cobertos e até pequenos comércios. A maioria deles está localizado na cidade do estado de São Paulo, mas ele também possui várias filiais no interior do Brasil e no exterior. Em 2011, ele inaugurou o megatemplo de Guarulhos, chamado a Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, que está entre os maiores do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas e em seus 240 metros quadrados. É importante mencionar que Valdemiro Santiago nunca estudou teologia e muito menos fez cursos de oratória, como afirmam por aí. Tudo foi conquistado na raça e na lábia. A briga com Edir Macedo. Já com milhões de seguidores, Valdemiro não hesitou em ampliar sua igreja, abrindo novas filiais também fora do Brasil, inclusive no continente africano. Segundo ele mesmo disse em uma entrevista, a Igreja Mundial se espalhou por cerca de 150 países. No entanto, esse crescimento repentino começou a incomodar o bispo de Macedo, líder da Universal. Macedo, por sua vez, não ficou parado e chegou a oferecer um montante ainda maior ao grupo Bandeirantes, a fim de tirar o canal 21 do ar e, consequentemente, o culto televisionário de Valdemiro. Quando o assunto é dinheiro, é preciso dizer que essa disputa foi vencida por Macedo. Mas a briga não parou por aí. O também dono da segunda maior rede de televisão do Brasil, a Record, usou seu canal de comunicação para atacar Valdemiro de todos os lados. Em uma de suas reportagens, a Record trouxe a público denúncias sobre o suposto uso do dinheiro dos fiéis por parte do pastor da Igreja Mundial para comprar fazendas e cabeças de gado. A partir de então,
Valdemiro Santiago começou a sentir o peso de sua missão. Ele viu as transmissões de seus cultos serem prejudicadas pela Record. Fazia questão de utilizar a mesma grade de horários, com o objetivo de derrubar a audiência da Igreja Mundial. E, pelo jeito, essa estratégia foi bem sucedida. O início da queda. Tanto que, em pouco tempo, Valdemiro precisou demitir alguns membros da diretoria da igreja, pois os problemas financeiros começaram a surgir. Quando falo de problemas financeiros, eu não me refiro a milhares, mas sim a milhões de reais sendo perdidos pelo apóstolo da Mundial. Valdemiro já estava acostumado a conviver com uma grande quantia de dinheiro, tanto que ia para o seu megatemplo de helicóptero. O pastor vive em um condomínio de luxo e parece que o dinheiro não é um problema para ele. No entanto, como em todas as áreas da sua vida, se algo é mal administrado, é inevitável que a hora do acerto de contas chegue a qualquer momento. Em 2015, a igreja foi forçada a fechar suas filiais em alguns países africanos, como Angola e Moçambique, por decisão do próprio Valdemiro, que considerou isso um golpe em sua vida apostólica. Outra polêmica envolveu seu nome, o da sua esposa e de sua gravadora, que também funcionava como gráfica, a WS Music. Nesse caso, o relógio de medição do consumo de água foi fraudado, mas quem acabou sendo preso foi o gerente da empresa e não os proprietários. Pastores e filiais da Igreja Mundial fizeram uma grande denúncia envolvendo o apóstolo. Segundo eles, o dinheiro arrecadado pelas igrejas deveriam ser enviados para a matriz, em detrimento das contas de água, energia, impostos e outros débitos. Enquanto isso, pouco era utilizado para pagar tais contas. Cada vez mais fundo. O império estava deixando de existir. Valdemiro via seu mundo desmoronar tão rapidamente quanto foi erguido. Para aquele que sempre estava à frente, ele chegava a pedir R$1.000 para 7.000 fiéis, dizendo claramente que precisava de 7 milhões de reais. E ele deve ter conseguido, revendo seu império ser derrubado de uma hora para outra. Foi sim, um grande choque. Sua igreja cresceu não só por meio das doações dos fiéis e das supostas curas milagrosas, mas principalmente por arrecadar milhões com a venda de pequenos objetos. Esses objetos vão desde toalha de mão e sementes de feijão até água que, segundo ele, era ungida e fazia todo tipo de milagre na vida de quem adquiria. O episódio da semente de feijão ungida ganhou grande destaque, pois foi lançado por Valdemiro como sendo a cura para a Covid-19. Enquanto sua igreja sofria com a ausência de fiéis nos cultos e com a falta de dinheiro que muitos deles deixavam em suas sacolas de doações, esses produtos podiam ser comprados a preços exorbitantes. Podiam chegar a R$1.000. O tijolo ungido, por exemplo, a partir do qual o fiel poderia começar a construir sua própria casa, era vendido por R$200 a unidade. Uma colher de pedreiro custava 153 e o martelo R$1.000. Acredite, não foram poucos os que compraram e se arrependeram, pois esses produtos não tinham nada de milagrosos. Era vendido praticamente tudo o que você pudesse imaginar, contanto que fosse possível dizer que era ungido, que trazia bênçãos à sua vida e que faria milagres. Valdemiro usava seus cultos televisionados para comercializar todos aqueles objetos, como um vendedor habilidoso. Com uma lábia inigualável, ele fez fortuna em cima das pessoas menos esclarecidas e carentes que viam nele o pastor ungido de Deus. Infelizmente, para essas pessoas, o engano e o prejuízo foram grandes. Já para Valdemiro, era motivo para dormir e acordar sorrindo para as paredes. O feijão milagroso. Quanto à venda das sementes de feijão, o Ministério Público Federal precisou intervir, dizendo que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus incorreu uma prática abusiva da liberdade religiosa, colocando em risco a saúde pública e induzindo seus fiéis a comprarem um produto sem qualquer eficácia milagrosa. A revista Forbes, que costumava listar o nome dos homens mais ricos do mundo, fez uma matéria dizendo que Valdemiro Santiago era o segundo pastor mais rico do Brasil, acumulando um patrimônio de 200 milhões de dólares. Aliás, não só Santiago fez parte dessa lista, como outros pastores conhecidos como Edir Macedo e Silas Malafaia também estavam nesse hall. Todos eles entraram com um processo contra a revista por calúnia, mas não conseguiram apurar o resultado. Malafaia, no entanto, conseguiu um pedido de desculpas em uma das páginas da Forbes. Com milhões de reais em contas para pagar, a Igreja Mundial do Poder de Deus parece ter chegado ao ápice e agora está imersa no caldeirão de dívidas. Valdemiro ainda é um homem de posses e muito dificilmente tudo que ele conseguiu em nome de sua igreja
será tomado dele. Porém, corre o risco de perder mais fiéis do que gostaria, principalmente os mais atentos e bem informados. Um homem na posição que ele tem e exposto como é, precisa medir as palavras e escolher bem o que vai proferir. Afinal, nem todos estão com os ouvidos e a alma preparados para tanta coisa que ele diz. Mas enfim, eu fico por aqui. Fique com Deus. Até o próximo encontro. Um grande abraço e tchau, tchau.